Fala fiel, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Axibé Bicolor. Eu me chamo Jackson Santana. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você, deixa o teu like. Teu like é muito importante para o crescimento do canal. Comenta bastante nesse vídeo aqui também. Bora somar essa interatividade, nós juntos aqui. E outra coisa, não te esquece de seguir a gente. Me ajude a chegar a 2.000 seguidores e acione o sininho das notificações para que todos os vídeos, assim como esse, você seja o primeiro a ser notificado. Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço em especial a toda a galera lá, toda a torcida bicolor em massa de Perimirim, em Santarém Novo. E, em especial, ao Luiz Rodrigues, foi quem pediu esse abraço. Meu amigo, um grande abraço a você. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, a todo mundo que curte nosso canal, seja ali de Castanhal, seja de Orém, seja de São Caetano de Odivela, Marajó, seja lá de Abaetetuba, da onde for. Um grande abraço a todo mundo e você também pode pedir seu abraço que a gente manda aqui para você, tá bom? Pessoal, o Paysandu se reapresenta hoje depois desse empate que foi um tanto quanto frustrante, a Curuzu lotada, a torcida ali apoiou a equipe, o time parece que entrou meio desacordado, inacreditável até para a gente que é torcedor, esperar que o Paysandu dentro de casa tome, vamos dizer, esse tipo de postura que tomou durante o primeiro tempo. Aos 30 minutos, do começo do tempo até os 30 minutos, o Atlético tomou todas as iniciativas, 13 bolas chutadas até sair o gol, e só até então o Paysandu pôde, vamos dizer, acordar, porque não conseguiu em nenhum momento, tomar as médias e tomar as iniciativas. O Atlético parece assim que neutralizou, e foi esse mesmo jogo, neutralizou todas as jogadas do Paysandu. O Paysandu que começou o jogo com Gabriel Mesquita, o Brian, o Thales, o Novilho, o Heverson, Ronaldo Henrique e Vilela. Até então a gente havia previsto que até esse meio seria isso. O que a gente não contava é que ali entrou o Denner como meia de articulação, a gente achou que seria o Rossi. O Rossi foi o nosso falso 9, do lado direito foi o Vini Faria também. Eu não acredito, não entendi essa jogada aí do Claudinei. E na esquerda foi o Garcês. O Garcês que fez ali a gente esperava um pouco mais do Garcês, mas o Garcês jogou ali, foi acordar, foi tentar ser aquele Garcês que a torcida até então, há 3 jogos atrás, quando ele participou, a torcida esperava que ele poderia ser o mesmo Garcês, mas acabou não sendo aquele jogador que poderia de repente impressionar. Não jogou mal, não foi um atleta que jogou ruim, mas também não foi o que a gente esperava do Garcês. Uma outra situação também foi o Denner, que eu achei que foi muito apagado, não funcionou o Denner ali de meia, não conseguiu dar ritmo ao jogo. O Paysandu que não conseguia tomar as médias, muitos erros de passes também. O time erra bastante algumas jogadas, e aqui eu não estou aqui tentando fazer uma crítica para que a gente possa de nenhum momento colocar a culpa no Claudinei. Mas assim, é muito importante que haja essas observações, até pela questão da postura do time. Dentro de casa, a gente tem que impor o nosso ritmo. A gente precisava dessa vitória. Essa vitória era muito importante para o Paysandu, embora a gente tenha dito também que seria muito difícil, porque o Atlético precisaria dessa vitória para entrar no G4. Então era um time querendo entrar no G4 e um outro querendo sair da zona de rebaixamento, pelo menos por alguns momentos. Então, para um time como o Paysandu, jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, esperar que o time adversário tome rédeas do jogo para que você tente só ir num contra-ataque, isso aqui dentro de casa é inadmissível. A gente tem que tomar as rédeas do jogo. Uma outra questão também é que, como eu falei, o Vini Faria também não conseguiu mostrar muitas jogadas ali, não conseguiu dar qualidade ali naquela direita, e a gente tomou um sufoco enorme do Atlético até sair o gol. Após sair o gol, é que o Paysandu começou a reagir, começou a impor o ritmo de jogo, começou a criar algumas jogadas, a recuar um pouco também o Atlético. Talvez tenha sido porque fez o gol e o Atlético queria já impor uma jogada reativa, mas aí a gente até então conseguiu o gol,
Com a melhora, com o posicionamento do time, a equipe conseguiu recuar um pouco mais o Atlético, ir para cima. O Rossi conseguiu fazer um gol que, por sinal, foi um gol lançado ali do Vilela de lateral, e a bola acabou sobrando para o Rossi, pegou de primeira, fez o gol, mas logo em seguida, depois, a gente tomou um outro gol e fomos saímos do jogo, a torcida ali aplaudindo, como sempre fez. A torcida do Paysandu é uma torcida que merece aí todo o respeito. Eu amo muito essa nossa torcida, porque é uma torcida que nunca abandonou nosso time, apoiou sempre. E aí, quando o time vem, a gente tem algumas mudanças. Eu queria, antes de qualquer coisa, falar sobre a questão do pênalti. É inadmissível que um árbitro tome a postura que esse árbitro, o Kleber Ariel, que é um árbitro de Série C, que não tem experiência nenhuma em todas as partidas, até na Série C, quando ele apita, é um jogo polêmico. Aí colocaram o tal de Marcelo de Lima, que é um árbitro muito experiente, tem uma rodagem enorme pelo Brasil. Só que colocaram um árbitro de muita experiência para ficar no VAR, e o árbitro basicamente apitou o jogo. A gente viu que em vários lances que se repetem, vários lances que se mostram, até mesmo no áudio, ele havia dito que a jogada era uma jogada normal, de agarra-agarra. Os outros que estavam no lado dele também comentaram a mesma coisa. O áudio do VAR está aí para todo mundo ouvir, mas ele foi fuçando, foi induzindo e acabou colocando na cabeça do Kleber Ariel, que não tem experiência nenhuma, de que havia algo ali e o jogador havia projetado a mão no atacante. Quando todo mundo viu nos áudios, onde ele diz também, no começo do áudio, que o atleta havia se jogado, que o atleta estava se projetando em cima do Vilela e acabou se jogando. E outra coisa, jogadas como essa acontecem diretamente no futebol, porque o futebol é um contato físico. O futebol é um contato onde é necessário você ter esse agarra-agarra, esses puxões, eles são normais. Então, para marcar um pênalti, é preciso que realmente a jogada seja clara. Outra coisa, como é que um árbitro... É claro que se você mostrar a jogada em replay, você vai pegar somente o momento em que aquilo que você quer, justamente a falta, aconteça. Então, em replay, as coisas mudam 100%. Então, você tem que mostrar o contexto todo. E outra coisa, o Ariel, ele está de frente para a jogada. E ele faz um sinal assim, ó, não há nada. Tanto que nem o próprio time do Atlético reclamou. Quem viu o jogo, ou então pode rever novamente, você vê que o time do Atlético não reclama da jogada. O jogo continua. E ele fica buzinando no ouvido do Marcelo. Fica lá falando para o Marcelo, fica lá falando. E outra coisa, quando ele vem, ele chama o Marcelo, que ele chama, aliás, o Kleber, o Marcelo chama o Kleber, ele diz, não corre não corre, porque eu quero te contar algo, sabe, ficar te induzindo. Ou seja, ele diminui esse tempo do juiz até o VAR, para ele ficar induzindo, e ele é que toma as rédeas, ele diz tudinho o que aconteceu, quando na verdade, primeiro, ele não deveria ter chamado, porque é uma decisão de campo, não houve nenhuma jogada extremamente faltosa. Então ele não deveria se meter, o VAR não deveria, isso não deveria acontecer. Outra coisa, ele não deveria induzir. Se ele queria mostrar algo, ele deixaria que o árbitro em si olhasse e tomasse as decisões. E não ele chegando até o árbitro chegar ao VAR, ele induziu, falou um monte de coisa, um monte de asneira, e criou um monte de situação, pegou mais de 20 câmeras para poder chegar a uma imagem que ele queria. Uma outra situação também que um inscrito falou é que é interessante que no Brasil, aí a Copa do Mundo de Clube, o árbitro, quando queria tomar uma decisão, ele falava no microfone e saía para que todos pudessem ouvir. Isso no Brasil não acontece. Uma outra coisa que poderia acontecer, que inclusive foi também um inscrito que falou, é que o árbitro, após o jogo, ele deveria ter a coletiva do árbitro, pelo menos 10 minutos, para que quando fosse momentos como esse, os repórteres na coletiva pudessem colocar ele e impor sobre algumas jogadas que aconteceram, para que o árbitro pudesse responder e esclarecer as dúvidas. Mas isso aí no Brasil não tem. Até um alerta para a CBF que deveria acrescentar, porque o futebol mudou muito, gente. O futebol mudou bastante. O futebol hoje em dia, várias regras mudaram e só muda para jogador e para clube.
árbitro nenhum. Eu queria que alguém me dissesse qual árbitro hoje é punido. Ele faz o que quer, bagunça tudo, caga no jogo todo, acaba todo um trabalho e simplesmente não é punido. O CBF não faz nada. Eu quero ver o que a FPF vai fazer em relação a isso. Até porque o Grupo Paul hoje é uma representatividade na CBF, é o vice-presidente. E a gente precisa, porque eu estou achando que estão querendo rebaixar o Paysandu. Eu não estou dizendo, acusando nada em relação à CBF, mas a gente sabe que tem muitos esquemas no futebol hoje. Tem muitos esquemas, em todas as séries tem esquema. E para mim, e para uma boa parte da torcida do Paysandu, esse esquema já decretou e escolheu quem vai ser rebaixado. Eu estou logo avisando. Então, para que o time, a diretoria do Paysandu, a FPF, tome rédea disso e verifique esses tipos de situações que estão acontecendo. Contra o Ferroviária aconteceu a mesma coisa, só que o Paysandu conseguiu virar e todo mundo ficou calado, que era para ter falado. Aí vieram falar agora. Então está acontecendo várias situações como essa. Então eu espero que isso não se repita. E após ali, terminou o primeiro tempo, né? Vamos continuar. O primeiro tempo terminou. O Paysandu teve algumas mudanças. O Claudinei teve aquela velha conversa do vestuário, mostrando os pontos o Paysandu poderia melhorar, até porque a situação não poderia continuar, já que o Paysandu estava perdendo, terminou o primeiro tempo perdendo de 2-1. E a gente veio com algumas mudanças, não só questão de mudança tática, mas também mudanças técnicas por algumas peças. Ele trocou ali o Benítez, que para mim deveria ter entrado. O Benítez entrou no lugar do Vini Faria. O Benítez é o jogador da posição, então merecia sim ter logo começado. Ele trouxe o Edilson no lugar do Brian. O Brian também teve uma atuação um pouco mais apagada, já que o próprio Atlético tinha ali o Marcelinho, um dos jogadores muito bom deles, por sinal, um grande profissional, um cara de muita qualidade, muitas jogadas, versatilidade, um jogador que é um jogador de primeira divisão e com certeza um jogador que foi um diferencial nesse time do Atlético. Colocou também o Anderson Leite no lugar do Ronaldo Henrique, o Ronaldo Henrique também que não fez aquela grande partida, mas também não comprometeu. E aí o Anderson Leite, que foi o cara que fez o gol, e colocou o Marlon no lugar do Ross. O Marlon, que também, para mim, essas duas posições, tanto do Vini Faria quanto a do Denner, para mim, eu basicamente não entendi muito ali o que foi que o Claudinei tentou fazer. Talvez tenha sido questão mesmo técnica, né? A gente sabe que técnico tem essas coisas, mas outra questão foi o Thiago Heleno que não entrou, já que o Brian estava muito, vamos dizer, muito sufocado com as jogadas do Marcelinho. O time vinha entrando sempre com 3 zagueiros, que era o próprio, esqueci o nome agora dele aqui, que vinha atuando direto, mas acabou não devido ao terceiro cartão amarelo que ele levou numa outra partida, acabou não entrando o Luan, acabou não entrando, e o Claudinei optou por um outro esquema tático ali atrás, onde ele colocou o Brian, que é da posição em si. O Brian, como eu falei, não conseguiu impor o ritmo de jogo, e assim, se o Paysandu havia feito um primeiro tempo totalmente apagado, o segundo tempo do Paysandu foi um segundo tempo de um time que deveria ter começado dessa forma. Impôs o ritmo de jogo, conseguiu logo no começo empatar a jogada, e o jogo foi levando assim. O juiz amarrando a jogada, o juiz invertindo falta, o juiz amarelando somente o time do Paysandu, o juiz catimbando e irritando os jogadores, porque como dizia o próprio Romário, o juiz quando quer expulsar, quando quer irritar e quando ele quer dar amarelo para um jogador, ele sabe como fazer. E esse árbitro foi, assim, é um árbitro que a CBF, a Federação Paraense, precisa tomar uma atitude em relação a esse cara que se diz profissional. Não pode e não deve apitar nenhum jogo da segunda divisão, porque não é só o Paysandu que será prejudicado, outras equipes poderão também ser prejudicadas. E aí o Paysandu tomou a rédea, foi ali de ataque contra a defesa, o Paysandu conseguiu se impor, o Atlético hora a outra saía com algumas jogadas, mas o jogo então terminou ali no 2-2, e um resultado, como eu falei, um resultado ruim para o time do Paysandu, um resultado que não foi legal. Eu até disse que seria um resultado que seria normal, já era esperado esse resultado quando a gente olha na tabela.
já seria, porque o Atlético é um time que chegou da primeira divisão, é um time que tem um time muito bom, embora eles estivessem vindo com algumas reservas, né, porque alguns titulares não tivessem vindo, mas seria um resultado normal de empate para o Paysandu, mesmo dentro de casa. O que fez ficar ruim foi que o Paysandu a gente começou muito mal lá atrás, né, ficamos aí 10 rodadas sem vencer ninguém, fez com que esse resultado fosse ruim. Mas se a gente olhar no contexto, num jogo normal, foi um resultado até então normal, para que a gente pudesse dar aí a continuidade. O Paysandu que com essa, se ele vencesse, dormiria e passaria até hoje, dependendo de alguns resultados fora da zona, mas como a gente não conseguiu, a gente permanece, e agora tem aí os jogos difíceis aí contra Curitiba e Amazonas fora de casa, a gente precisa pelo menos de uma vitória desses jogos aí, mas se conseguir uma vitória e empate, melhor ainda, e a gente pega o Atlético aqui dentro de casa. Semana toda de preparação, o time vai se preparar, a gente espera aí que o Claudinei tenha estratégias e jogadores estejam disponíveis, recuperados, para que a gente vá com força máxima e consiga resultados positivos lá fora. A gente traz mais vídeo depois para vocês aí, mais informações. Um forte abraço a todo mundo, não te esquece de deixar o teu like, não te esquece de comentar bastante e segue a gente. Valeu, galera, um grande abraço, fui!